Então, boa noite, irmãos, boa noite a todos. Todos estejam na paz do Senhor esta noite. E eu agradeço pela ajuda que o pastor Ailton e Jussara me deram essa tarde também para organizar o texto também, que eu queria colocar umas passagens de Ellen White. Então, nós vamos iniciar esse momento agora. O tema de hoje, irmãos, é confiança em Deus, né? Como eu já disse no início, é um tema que meu primo escreveu, e o primo Ângelo, né, de São Paulo, e eu vou passar a mensagem, então, desta noite, com alguns acréscimos, né, de alguns textos também. Então, irmãos, imaginem as seguintes cenas. Deixa eu ver aqui se já foi colocado no PowerPoint, acho que ainda não, né, pastor? Colocar agora. Se quiser, já, por favor. Só um minuto, por gentileza. Ok. Ok. Então, aí está, né, o nosso tema, confiança em Deus. Imagine, então, as seguintes cenas. Uma criança prestes a ir, né, primeira vez ao colégio, né, à escola. Então, no dia anterior, né, ela está lá preocupada se ela vai fazer amigos, se ela vai, né, se sair bem no seu primeiro dia de colégio. E as únicas pessoas que ela tem para se abrir e conversar, quem são? São os seus pais, né? Então, nesse momento, ela expõe aos seus pais essa dúvida, essa angústia que ela está sentindo, e ela sente algo, né, que é o tema, né, da nossa mensagem, que ela sente confiança, né, em seus pais. Aí ela volta a dormir mais tranquila. A segunda cena seria uma noiva, né, que está preocupada com tantas coisas para fazer, detalhe do casamento, último semestre na faculdade, busca de um novo apartamento para morar. Então, várias coisas, né? Ela e seu noivo estão preocupados com várias coisas aí. E bastou uma ligação para a sua mãe, que é a pessoa que ela tinha confiança, para voltar a sorrir e entender que tudo vai terminar bem. Você já sentiu isso alguma vez? Já sentimos isso várias vezes, não é mesmo, irmãos? E o que há de comum, então, nessas duas cenas? A confiança, né? Confiança que nós temos em alguém. A confiança, ela dá um novo sentido à vida, né? E por isso ela é entendida como segurança. Ela está atrelada à segurança, que é um firme sentimento de que algo não falhará. Se uma palavra amiga, né, é capaz de nos ajudar, como no caso dessa criança, seus pais ajudaram, e no caso dessa noiva aflita, sua mãe lhe deu uma palavra que ela se sentisse segura, então imagine o que Deus pode fazer por nós, né? Imagine o que o Senhor do Universo pode fazer por mim e por você. Então, essa confiança é segurança também em Deus. Nós temos vários textos essa noite, irmãos, então eu vou pedir, né, para que os irmãos se preparem aí com suas Bíblias. Eu gostaria, então, que nós teremos 3 textos agora. O primeiro é Provérbios 3, de 5 a 6. Gostaria que alguém lesse. E depois alguém já abre em Salmos 37, de 3 a 5. O texto é 1 Timóteo 4, versículo 10. Então, quem abriu já no Provérbios 3, de 5 a 6, já pode ler, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Leia o próximo. Obrigada. Deleita-te. Salmo 37. Deleita-te. Salmo 37. De 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Isso. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e ele o fará. Amém. E 1 Timóteo 4:10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém. Olha que bênção esses textos, irmãos. Então, momentos assim como nós às vezes passamos, né, de insegurança, desconfiança. Então, que nós possamos buscar nesses textos a confiança que nós precisamos adquirir no Senhor. Não é mesmo? Tem um texto de Ellen White, Caminho a Cristo, que vai aparecer agora aí na tela, e também eu gostaria que algum irmão se prontificasse a ler. Não sei se está bem legível, se dá para... Posso ler? Por favor. Conte ao Senhor acerca das suas necessidades, alegrias, tristezas, cuidados e temores. Não há capítulo demasiado obscuro para que ele não o possa entender. Dificuldade alguma por demais complicada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a paz de espírito, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Maravilhoso. Olha que bênção, irmãos. Muito obrigada, irmã, por ter lido. Maravilhoso, não é mesmo? Olha a segurança que nós podemos ter em Cristo. E esse texto de Caminho a Cristo, página 100, é algo assim que nos fortalece, cada palavra do texto escrita ali, e que reforça, né, o que está na Bíblia. Então, que convite que Deus nos faz, né? Ele fez a nós. Ele disse que para nós entregarmos todas as nossas preocupações a Ele, não é mesmo? O poder da confiança em Jeová é tão grande que, quando aplicada à saúde humana, traz resultados surpreendentes. Diversas pesquisas apontam que pessoas religiosas que têm Cristo, que têm essa comunhão com Deus, né, essa vida espiritual ativa, elas sofrem menos de problemas emocionais. Confiar em Deus não significa que você não ficará deprimido ou até tenha um problema mais grave. Mas, mesmo nessas situações, terão em quem confiar, no Senhor Todo-Poderoso. Agora nós vamos ler mais alguns textos, né? Então, já vai ser colocado ali na tela. 1 Pedro 5, 7, se alguém já puder abrir. Depois nós vamos ler Isaías 26, 3 a 4, e 1 João 4, 16. Ali está 1 Isaías, mas é Isaías só. Então, quem gostaria de ler o primeiro texto ali? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. E o próximo, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém. Que bonito isso também, né, irmãos? Textos que nos fazem refletir a cada dia de que Deus está próximo de nós, de que Ele é um ser que está preocupado conosco. Ele está preocupado com tudo aquilo que nos aflige, porque a palavra de Deus nos diz: no mundo teremos aflições, mas tendo aflições, ainda assim temos um Deus maior do que todas essas aflições, de tudo aquilo que possamos passar, né, que nos tire a paz. Aí nós temos mais um texto de Ellen White. Gostaria que o pastor passasse, por favor.
E quem quiser ler, por favor, já pode ler. Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Que fala no texto original. Uhum, exatamente. Então, irmãos, esse texto, né, inclusive eu não coloquei ali, né, no PowerPoint, mas ele está em Lucas 12:7, que fala que o Senhor, né, ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos, né, na nossa cabeça. Então, ele sabe tudo sobre nós. Então, nem precisa, muitas vezes, nós falarmos o que nós estamos sentindo. Ele sabe, porém, a oração, nos dirigirmos a Deus, né, significa que nós estamos confiando na sua providência divina, e nós estamos confiando no que Ele pode fazer por nós, né? E aí, o próximo tópico, pode passar, pastor, por favor? Vai dizer se a vida de um cristão se pode ter sofrimento. Sim, a vida de um cristão ela pode ter sofrimento, sim. É isso mesmo, é isso aí. Como qualquer pessoa, né? Nós temos problemas, como qualquer outras pessoas. Muitas vezes a pessoa fala assim, você é um cristão, então você não tem problemas. Temos sim, como temos, né, irmãos? Mas a confiança em Deus, ela não está atrelada a uma vida fácil também, sem sofrimentos. É algo muito maior. Nós não podemos desconectar a confiança que temos em Deus da nossa saúde. Agora nós vamos começar a falar um pouco, né, sobre a parte física, porque nós temos a parte física, emocional e espiritual, e elas têm que ter uma certa, né, conectividade. Então, ali diz que o nosso corpo é presente de Deus para nós. É o nosso bem mais precioso e o contato que temos com quem o criou ajudará a tomarmos sempre as melhores decisões, né? Mais 3 textos nós temos aí. Eu gosto sempre da participação dos irmãos aí também, para que não fique somente eu falando, né? Nós temos ali em João 16:33, que vai falar sobre o cristão que tem esse sofrimento, né? Então, alguém abre em João 16:33, outro já pode abrir em Tiago 5:10, e um outro irmão pode abrir em Tiago 5:11, que já foi até mencionado hoje, pastor aí, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tiago 5:10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Amém. E Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Então, está dizendo aqui, irmãos, que nós temos aflições hoje, mas antes de nós, muitos outros tiveram, não é mesmo? E se nós pararmos para pensar, né, as aflições, esses dias mesmo o pastor Eilton estava mencionando, né, nós paramos para pensar o que Paulo sofreu, né? Nós estamos estudando, inclusive, na escola sabatina, também sobre isso, o que eles sofreram naquela prisão, não é mesmo, na masmorra, e injúrias, e apedrejamento, e tantas coisas. O que nós sofremos hoje em dia, né, irmãos? Se nós pararmos para pensar, né, em nome de Cristo, o que nós sofremos, realmente, acho que quase nada, né? Eu não sei se nós temos não, ainda não. O texto é mais para frente. E como são aqueles que confiam em Deus? Primeiro nós vimos ali, né,
a vida de um cristão, né? Se pode ter sofrimento. Sim, pode ter sofrimento. E como são aqueles que confiam em Deus? Como será que é, né, para essas pessoas confiar em Deus? A palavra de Deus diz que são bem-aventuradas. O que essa palavra significa é que são felizes. E nós devemos ser felizes, apesar dos nossos problemas. Sabemos que sabemos quem está ao nosso lado, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Acho que muitos de nós, irmãos, já teve experiências com Deus. Então é nisso que nós devemos nos apegar, nessas experiências que nós tivemos em algum momento com Ele, para que nós possamos voltar e dizer: Ele já me socorreu em algum momento. Ele já esteve comigo em algum momento. E eu senti isso muito presente. Eu senti que isso mudou a minha vida, transformou a minha vida. Então, irmãos, é nisso que nós temos que nos apegar, é nessas certezas. E buscar ao Senhor de todo o nosso coração e nosso entendimento. E continuando, a confiança em Deus não é por acaso um dos 8 remédios naturais. Aí vai falar um pouco dos 8 remédios naturais, que a confiança em Deus é um deles, né? Ela deve ser um dos motivos pelo qual viveremos sempre felizes, a despeito das nossas dificuldades. Momentos difíceis nós vamos ter, momentos difíceis e tristes nós teremos sim, mas que sejam momentos, e não a vida infeliz, e não o tempo todo estarmos depressivos, deprimidos. Nós teremos momentos de depressão, teremos momentos porque realmente esse mundo aqui é um mundo muito difícil para nós, né? Porque não fomos criados para ele, para estar desta forma. Nós somos criados para algo muito melhor. Então, isso tudo nos abate, mas, porém, nós devemos ter essa confiança em Deus e buscar essa felicidade em Jesus. Nós temos mais 3 textos, né, da Bíblia, ali, Salmos 84, de 11 a 12, Provérbios 16, 20 e Salmos 28, 7. Quem gostaria? Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Amém. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Amém. Que bênção, né, irmãos, esses textos. Irmãos, quando vocês leem esses textos agora, né, cada um de vocês que estão participando, lendo, vocês tomam para si, né? Por exemplo, o último texto ali, o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. Vocês tomam para si cada passagem bíblica dessa? Devemos fazer isso, irmãos. Tomar para nós mesmos essas passagens. E, se possível, em cada momento que estivermos aflitos, né, e estivermos angustiados, possamos pegar essas passagens bíblicas e lê-las e internalizá-las dentro de nós. Porque esse é o nosso escudo. E aí temos mais um texto de Ellen White, que esse é muito importante. Eu achei um dos textos, assim, que explica bem essa questão da confiança em Deus. Se alguém quiser ler, por favor, está na Ciência do Bom Viver, nas páginas 242 e 43. 243. Se ninguém quiser, eu vou ler. Confiança em Deus, não no homem. Deus deseja pôr os homens
em direta relação Opa, cadê? em todo o seu trato com as criaturas, reconhece o princípio da responsabilidade individual, busca estimular o senso da dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria, isto é, individual. Deseja pôr o homem em ligação com o divino, a fim de que os homens sejam transformados à semelhança divina. Satanás trabalha para impedir esse desígnio. Procura fomentar a confiança nos homens. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador pode colocar seu domínio, pode controlar a humanidade. Obrigada, irmão. Então, ali, Deus deseja pôr os homens em relação, em contato com Ele direto. Mas ali não diz assim que só Deus que vai trabalhar. Ali está dizendo, né, que você que reconhece o princípio da responsabilidade individual, né? Busca estimular o senso da dependência pessoal. Então, quer dizer, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que ter a dependência de Deus, porém, temos que nos movimentar para isso, né? E ali no finalzinho do texto diz: Satanás trabalha para impedir esse desígnio. Então, muitas vezes, nós somos tolhidos, né, de certas atitudes que precisamos ter e precisamos fazer, porque nós ficamos, né, apáticos à palavra de Deus, à vontade de Deus, e buscar aquilo que Deus quer para nós, não é mesmo? E que promessas Deus deixou a nós? Agora nós vamos passar para as promessas, né? Qual é a nossa parte? Devemos pedir a Deus, clamar a Ele, né? Fazer a nossa parte. E Ele nos ajudará com o que precisamos. Lembrando que Deus nos chama de filhos. Filhos, irmãos. Quem é pai aqui sabe, e quem é filho também sabe, né? O quanto nós desejamos, nós que somos maus, desejamos o bem para os nossos filhos. E sabemos o quanto os nossos pais desejam nosso bem. Imagine Deus, aquele que te criou, aquele que te formou. Deus, ele é o nosso melhor amigo. Além de ser um remédio por si só, nosso contato com o Senhor trará ânimo para que cuidemos cada vez mais do nosso corpo. O Senhor nos dará força e vontade para nos alimentarmos melhor, tomar mais água, né, diariamente, praticar a atividade física, dormir as horas necessárias do sono por noite. E o contato com a natureza trará calma para a nossa mente. Assim como cuidamos, ali na devemos, cuidamos do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente também. Cultive bons relacionamentos, cuide do seu corpo e procure conhecer mais a palavra de Deus. Esse é o segredo para ter uma vida feliz. Aí está falando dos 8 remédios naturais. O quão importante é, né, irmãos, nós revermos essa questão dos 8 remédios naturais. Eu falo por mim, sabe, que preciso de muitas mudanças na minha vida. E preciso praticar esses 8 remédios naturais. Porque muitas coisas, muitas das nossas debilidades emocionais, físicas, estariam bem mais equilibradas se nós respeitássemos esses 8 remédios naturais, não é mesmo? Então, o nosso corpo pede, o corpo fala. Vocês já ouviram essa expressão? O corpo fala? Então, dependendo daquilo que nós ingerimos, nosso organismo ele vai trabalhar de forma na nossa mente. Ou ela vai embotar e você não vai entender muitas coisas, principalmente na palavra de Deus, né? E aí nós ficamos meio limitados a poder ter essa comunicação direta com o Senhor. Nós temos mais alguns textos ali. João 3:1, Mateus 7:7 e João 15:11. Quem quiser já pode começar a ler o primeiro texto, 1 João 3:1.
Então, eu vou ler o primeiro. Vede, Vede que grande... Pode ler, pode ler. Vede que um grande amor tem o Pai, ao ponto de ser chamado Filho de Deus, e de ser chamado, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo nos conhece, porque quando não conheceu a Ele mesmo. É 3:1, né? Isso, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, né? Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Muito bem. E João 15:11. tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amém. Então, mais alguns textos, né, que está dizendo ali, está afirmando que nós somos filhos, somos chamados filhos de Deus, né? E tudo que nós pedimos em oração, né, nós vamos encontrar. Bata a porta de Cristo, de Jesus, que ele vai abrir. Será que estamos confiando totalmente em Deus? Agora já é o próxima tela. Depois desse estudo, nós vamos refletir se estamos confiando em Deus de verdade, em todos os momentos, sejam eles bons, ruins ou ainda péssimos. Não importa se estamos bem ou doentes, ou passando necessidades, ou em crise financeira, ou ainda em crise familiar. Temos que ter fé e entregar totalmente a nossa vida em Deus, pois Ele não deixará que nada falte a quem no Senhor confia, totalmente e sinceramente. Assim como Jó, que perdeu tudo, né, o que possuía, bens, servos, filhos, saúde, e mesmo assim não deixou de confiar em Deus, assim como a viúva que deu, né, o seu único dinheirinho que tinha, né, para comprar comida, ela ofereceu ao Senhor, confiando que o Senhor não a deixaria passar necessidades, ali faltou não. Então, nós temos aí mais 3 últimos textos, né? Gostaria mais da participação de mais algum irmão que não leu ainda. Gostaria de ler João 13:17, Marcos 12, de 43 e 44 e Jó 42:10. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Irmãos, já terminaram de ler os textos, né? É porque a minha internet caiu aqui. Já terminaram? Já, Sandra. Ok, obrigada. Então, esses 3 últimos textos, né, diz que se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, né, se as praticares, né? E também fala sobre a sorte de Jó, né? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe em dobro tudo que possuía. Então, Deus o abençoou porque ele teve essa confiança no Senhor, de que Deus, né? Pensa, irmãos, como que Jó não sofreu. E olha, ter confiança enquanto as coisas estão bem é uma coisa, mas ter essa confiança quando tudo ao seu redor parece cair, desmoronar, é outra coisa, né? E para terminar, irmãos, eu tenho um texto que hoje pela manhã eu li,
é da lição mesmo da escola sabatina, que esse trimestre fala sobre descanso em Cristo, né? E a meditação de ontem, eu vou ler só um trechinho, que falava bem exatamente assim do que nós precisamos, né? Ter essa confiança e descansar no Senhor. E diz assim: você precisa compreender a maneira de descansar em Deus. Um coração sábio, moldado pelo Espírito Santo, eis o privilégio que lhe é dado ter. E esse é o fundamento de toda a verdadeira felicidade. Deus quer que você confie em seu amor e guarde constantemente a mente, trancando a porta dos seus pensamentos a fim de não se tornarem indomáveis. Vou ler novamente esse pedaço, viu, irmãos? Que Deus quer que você confie em seu amor e guarde constantemente a mente, trancando a porta de seus pensamentos, a fim de não se tornarem indomáveis. Pois quando permite que a mente condescenda com esses pensamentos de dó de si mesmo, o inimigo entra para sugerir as coisas mais cruéis e impróprias para com aqueles que lhe desejariam fazer o bem e unicamente o bem. Dê ouvidos a Jesus, siga seu conselho e não se extraviará do sábio e poderoso conselheiro, o único guia fiel, o único que lhe pode dar paz, a felicidade e a plenitude da alegria. Seja o que for que outros pensem de nós ou nos possa fazer, isso não precisa perturbar a unidade com Cristo. Esse companheirismo com o Espírito. Você sabe que não nos é possível encontrar descanso fora de quem? Fora de Cristo. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem, irmãos, de confiança e descanso em Deus. Descansar no Senhor. É a única salvaguarda que nós temos, é o único porto seguro que nós temos. Então, que essa noite o Senhor nos abençoe a refletir nesses textos todos que foram lidos, nas passagens bíblicas, e dê a todos, né, a confiança que necessitam. Amém. Muito obrigado, irmã Sandra, que Deus abençoe. Amém. E realmente confiança em Deus, né, é um dos remédios, né, que Ellen White fala, né, que estão dentro daqueles remédios que nós precisamos ter para ter uma boa saúde. E aquele segundo texto que você colocou ali também sobre aquela questão, eu achei muito, muito bonito o texto sobre que não passa nada por Deus, né, das nossas preocupações, das nossas angústias, que Deus está ali, olhando por nós. Aquilo ali realmente me tocou bastante, parece assim que eu estava sendo abraçado por Deus. Então, realmente são textos que nos motivam, né, a ir em frente e a confiar em Deus acima de todas as coisas. Amém. Mais alguém tem quer falar alguma coisa? Eu queria só ler um texto aqui de Isaías 55, versos 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque às vezes a gente tem um ponto de vista, né, que a gente acha que vai ser uma coisa boa para nós temos uma visão, né? Mas Deus tem uma visão muito mais ampla, né? Ele vai sempre fazer o que é melhor para nós. Então, por isso que a gente tem que depositar a nossa confiança total nele, porque ele vai fazer sempre o melhor por cada um de nós, né? Nós podemos não entender, né? Pegando um gancho aqui no que o Marcos falou, o Davi escreveu no Salmo 40, verso 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse esperar com paciência é confiança, né? É estar confiante e tem que ter paciência, porque a confiança vai fazer que a gente, segundo a vontade de Deus, que a gente espere, porque ele vai fazer o melhor. Porque, como foi lido ali, ele tem planos muito melhores do que os nossos.
Então, a gente tem que Amém. ter paciência, que a resposta vem, né? Segundo a vontade de Deus. Amém. Obrigada pelas contribuições. Vamos então finalizar com uma oração. A irmã Sandra vai dirigir a oração. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Pai, pela mensagem que nos deste essa noite. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigada, Senhor, porque a nossa segurança nós devemos depositar em Ti, que é o melhor lugar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a entregarmos tudo em Tuas mãos e não retermos, Pai, não segurarmos aquilo que tem que ser colocado em Tuas mãos para que Tu transforme, molde, faça, Pai, o melhor para nós, porque nós sabemos que somente em Tuas mãos podemos estar seguros e teremos o melhor de Ti. Ajuda-nos a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos, a ter essa confiança, mesmo, Pai, em lutas, em dor e até em trevas, Pai, que muitas vezes nos encontramos. Ajuda-nos a ver a luz, que é Jesus. Ajuda-nos, Pai, a buscá-lo a cada dia, diariamente, mesmo que não tenhamos a vontade, porque a vontade vem de Ti, o querer e efetuar vem de Ti. Amém. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, entrarmos em comunhão contigo. E a despeito de tudo aquilo que pensamos ser o melhor para nós, que possamos ver, Pai, que a Tua vontade é a melhor para nós. Amém. Guarda-nos nessa semana, a todos nós, a todos os nossos queridos, os nossos parentes e amigos. Guarda-nos, Pai, a todos nós. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.